Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta quinta-feira está no ar. Hoje, dia 26 de novembro. Estamos aí na marca do gol para as eleições, segundo turno das eleições 2020 aqui em Cuiabá. Deixa eu dar bom dia ao Lúcio Sorge. Tudo bem, Lúcio? Bom dia, Nayara, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Isso mesmo, gente. Deixa eu só reforçar a participação. O WhatsApp está aí na sua tela. Manda mensagem aqui pra gente. Seja também um dos nossos comentaristas. Como eu falei, né, Lúcio? Estamos aí na marca do gol para as eleições. Amanhã tem o grande debate final aqui na TV Vila Real, a partir das 11 horas da manhã. Confronto direto entre Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro. E a expectativa, ó, Lúcio, está lá em cima de todo mundo. Pois é, um debate que promete, né? Um debate que promete apenas o seguinte, só olhando aí para a linha que vem sendo adotada pelos dois candidatos no horário lá da propaganda eleitoral gratuita, né? É ataque para tudo quanto é lado, né? Tem proposta? Tem, mas assim, bem pouquinho, né? Então, é um apontando o dedo para o outro, mostrando as fraquezas de um e de outro. E é lógico, como você colocou agora aqui e ontem também, vai ser uma excelente oportunidade para o eleitor decidir o voto dele, né? Decidir o voto dele. De um lado, né? O que a gente tem acompanhado aí é o prefeito Emanuel Pinheiro, né? Dizendo, olha, Abílio Júnior nunca administrou nada, é despreparado, é desequilibrado, né? É um risco Cuiabá ter um prefeito assim. Do outro lado, Abílio Júnior coloca o dedo na ferida, né? Falando o seguinte, lembrando lá aquele escandaloso, né? Aquelas imagens deprimentes do dinheiro no bolso do paletó. E também o afastamento. Aponta também afastamento de secretários, prisão de secretário, suspeitas sobre desvio de dinheiro público, não é isso? E aí, então, o debate ele promete por causa disso. Esses pontos aí, com certeza, serão explorados nesse debate de amanhã aqui na TV Vila Real, tanto por Abílio Júnior como por Emanuel Pinheiro. Mas eu chuto que tem esses ataques que a gente já prevê aí, o que eles podem falar um contra o outro, né, como você acabou de dizer, mas eu arrisco dizer que talvez o prefeito Emanuel Pinheiro não use muito essa questão da inexperiência, viu, Lúcio? Até porque ele sabe qual que vai ser o contraponto aí de Abílio Júnior. Vai ser o filho de Emanuel Pinheiro, Emanuelzinho, que é deputado federal e foi candidato à prefeitura de Várzea Grande. Eu não vejo, eu tenho uma opinião diferente sobre isso, né? Eu não acredito que o prefeito Emanuel Pinheiro deixará de apontar os pontos fracos, né? Do adversário dele, Abílio Júnior. Não, eu falo só desse. Não, os outros, com certeza. Pode ser, né? Mas Várzea Grande é Várzea Grande, Cuiabá é Cuiabá. Não é isso? Entender? Então, eu acredito que eles vão continuar nessa mesma toada que estão vindo. É só olhar o horário eleitoral. É só olhar o horário eleitoral e a gente pode ter aí uma referência, né? Uma prévia do que deve ser esse confronto direto entre Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro, né? E aí, a decisão aí, difícil, né? Decisão difícil para o eleitor, né? Tem gente que já disse, olha, Cuiabá precisa ser abençoada. Bom, aí o eleitor é que vai tirar a conclusão dele, né? Sobre quem ele acha que deve comandar os destinos da capital de Mato Grosso a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E ontem nós conversamos no Jornal do Meio-Dia com o juiz do TRE, o Dr. Lídio Modesto, e ele falou aí, antes nos bastidores, que podemos ter esse resultado, conhecer quem vai ser o novo prefeito de Cuiabá às 19 horas, viu, Lúcio? A previsão é que as urnas são lacradas, são fechadas às 17, encerram
as votações e às 19 horas, segundo a Justiça Eleitoral, já podemos ter aí o resultado dessas eleições. Eu acredito até que o juiz Lídio Modesto, ele trabalhou aí até com uma certa folga. Eu acredito que eleição de segundo turno, o voto a ser apurado é o voto para prefeito, é isso? Eu acredito o seguinte, se não tiver problema nenhum, 18h30 já teremos esse resultado. Não. Eu acho que o juiz Lídio Modesto, né, ele foi um pouco, digamos assim, um pouco precavido, né? Ponderado nessa previsão que ele deu, mas se não tiver problema nenhum, às 6h30 da tarde de domingo, a gente já vai saber quem será o novo prefeito de Cuiabá. Então tá certo, vamos esperar. Eu estou nessa expectativa de Lúcio, viu? 6h30, tomara, Lúcio, tomara. Olha, gente, e daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre eleições aqui. Claro, estamos aí há poucos dias dessa escolha e o que a gente deseja é que cada um exerça o seu papel de cidadão e de cidadã e vá votar, claro, se sentir bem no domingo, dia das eleições. Mas antes eu quero falar de um outro assunto que para mim é muito especial. Você sabe qual, Lúcio? Não sou adivinho. Será que você não sabe? Hoje, dia 26, Lúcio, comemora o dia do aniversário, tá? O dia do aniversário da TV Vila Real, gente. E é um dia muito especial para todo mundo que faz parte aqui da TV. Foi a TV que foi inaugurada em 1993, mas daqui a pouco a gente tem uma reportagem especial sobre o aniversário da TV Vila Real, que já foi TV Gazeta, também faz parte da TV Record e agora com o nome de TV Vila Real. A gente vai contar um pouquinho dessa história que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Mas antes, deixa eu trazer uma informação importante aqui. Da pista, não é? Interditada. Atenção para quem vai sair de casa daqui a pouquinho, tá, gente? Atenção para quem vai sair de casa, a concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 5 horas da manhã desta quinta para o atendimento de uma ocorrência no quilômetro 458 da BR-364. Atenção, BR-364 em Várzea Grande, um acidente envolvendo 2 veículos de carga. A pista está interditada nos 2 sentidos. Atenção, gente, o trânsito vai ficar congestionado ali. Se você puder evitar essa rota, quilômetro 458 da BR-364 em Várzea Grande. A equipe de resgate da Rota do Oeste e da PRF já estão no local. As equipes, né, já estão no local prestando atendimento aos envolvidos. O suporte operacional também já está no local. Então, quilômetro 458 da BR-364. Atenção aí aos motoristas, evitem essa região porque os 2 sentidos estão interditados por conta de um acidente envolvendo 2 caminhões, tá, gente? Agora sim, eu quero falar da TV Vila Real porque hoje, dia 26 de novembro, na data, né, dia 26 de novembro de 1993, foi ao ar, na primeira vez, as imagens e o som do Canal 10 do Grupo Gazeta de Comunicação. Isso mesmo, a emissora hoje completa 27 anos de idade e tem uma trajetória marcada de sucesso e também uma trajetória de social, né, de cidadania com o nosso povo. Vamos conferir então a história da TV Vila Real na reportagem especial do Antônio Carlos Silva. Emanuela fez 11 anos no dia 25, mas foi Ariane, de 9, que apareceu na tela da aniversariante TV Vila Real. Quem mandou a foto da neta pelo WhatsApp foi a avó Luzinete. Até que não ia, né? Pensei que era muita gente, assim, é sorte meu. Eu falei, toda vez eu mando, né? Aí eu falei, Ariane, fica na frente, vou mandar para sua foto lá para ele mandar um beijo para você, do tio Mota, né? Aí ela falou, a avó nem vai ver. Eu falei, fica, minha filha. Aí ela ficou. Aí eu mandei. Aí rapidão apareceu. E ela gritou, ai, apareci!
tão alegre, nós ficamos tão alegres. Eu fiquei emocionada porque apareceu lá na televisão. Alexandre Mota e demais apresentadores da TV Vila Real interagem com os telespectadores e telespectadoras do Canal 10 pelas redes sociais do Grupo Gazeta de Comunicação. Nesta terceira passagem pela emissora, o jornalista cita os 2 momentos do balanço geral em que o público se expressa mais. Nas 2 primeiras passagens não havia essa interação, né? Não havia WhatsApp, não havia praticamente rede social. E agora, nessa atual passagem, que eu cheguei agora em fevereiro, voltando a Cuiabá, depois de 18 anos, podemos dizer assim, o que eu notei é a interação rápida e a velocidade com que as pessoas respondem a uma reportagem exibida, a um comentário feito por mim durante o Balanço Geral Mato Grosso. Então a gente recebe muitas fotos de crianças, é impressionante como as crianças elas interagem com o programa e os pais e os avós, os tios, os padrinhos, as madrinhas, eles fazem questão de enviar as fotos dos seus entes queridos, dos baixinhos, né? Eu estou me sentindo um pouco Xuxa aqui na TV Vila Real Record, porque é impressionante como as crianças gostam do programa. Eu acho que é aquela história, né, daquele senhorzinho de barba branca, barrigudo, só falta a roupa vermelha e dizer ho, ho, ho. Pelo WhatsApp, Lucimar interage com o programa que ela mais gosta de assistir na TV Vila Real. Cadê neles? E o Alexandre também eu gosto. Eu gosto porque mostra a realidade, né, do mundo que nós estamos hoje, né? Mostra tanta coisa que acontece no mundo que a gente não está podendo ver, mas está vendo pela televisão. Ronilson trabalha na Vila Real desde o início da TV em 1993. O profissional responsável pela veiculação das reportagens no ar compara a atual velocidade de comunicação com o público do Canal 10. Hoje, com essa tecnologia, está bem avançada mais, né? Porque antigamente não tinha tudo isso, nós temos agora em mão e já imediato, né? Eu vejo que assim mudou muito. É instantâneo hoje, né? Você coloca uma matéria no ar, já o telespectador lá do outro lado já critica ou já dá os parabéns para aquela matéria que foi, né? As pessoas assistem TV em casa. Muitos gostariam de estar ligado na telinha, mas devido ao trabalho têm dificuldade. Mas com a pandemia e o transporte escolar suspenso, pessoas como Edson tiveram mais tempo de continuar assistindo a TV Vila Real. Quando eu tenho um tempo livre no Canal 10, né? Na Vila Real, a TV literalmente mato-grossense, na minha opinião. E eu sou fã do Canal 10, cara. Pra você ter uma ideia, tem a cadeira aqui, quando agora tá sem os bancos, aí eu sento aqui, ó. Eu sento aqui e fico aqui, ó, sintonizado no Canal 10. A opinião do telespectador, a opinião da telespectadora, ela é muito mais importante do que a minha própria opinião. E essa velocidade com que as coisas acontecem é algo muito legal, né? Eu vejo hoje que eu nem acabei de comentar, já estão chegando, e nós por dia, são cerca de 2.000 a 3.000 mensagens. É muita interação. Valdeir, um dos 18 cinegrafistas pioneiros da TV do Grupo Gazeta, lembra da cobertura internacional que fez no Japão em 1995, pelo Canal 10. Eu fui para o Japão, a repórter Laura Estela de Guimarães, e fizemos as imagens lá, fizemos muitas matérias. Tivemos em Tóquio, em Osaka, o Mato Grosso foi representar o Brasil no turismo. E foi a única televisão brasileira, em 95, que acompanhou o governo do estado naquela época, representando o turismo brasileiro. Hoje, através das redes sociais via internet, a TV Vila Real é assistida no mundo todo. Essa nova realidade deu um salto muito grande. Antigamente, as nossas câmeras aqui pesavam 20, 30 quilos. Hoje, com celular, você faz uma matéria e manda para o mundo inteiro. Nós estamos de parabéns pela tecnologia. Essa é uma característica importante do Balanço Geral Mato Grosso. Quando eu voltei para cá no começo do ano, você me entrevistou e eu falei que o programa ia ser muito interativo, com participação efetiva das pessoas de casa ou até mesmo da rua, né? Porque com o celular você acompanha o Balanço Geral pelo portal Gazeta Digital ou então pelo próprio Facebook da TV Vila Real.
A solenidade de inauguração do Canal 10 foi aqui, no pátio do Grupo Gazeta de Comunicação, em Cuiabá, em 26 de novembro de 1993. No mesmo local, Nilson lembra daquele e de outros momentos e da evolução da emissora. O saudoso Dante de Oliveira, né, que era governador na época, né, e outras autoridades que apareceram, né, na época, entendeu? Foi um início muito maravilhoso para nós, né? E hoje a gente vê que a empresa expandiu, né? E começamos lá de baixo. Quem assiste à programação regional da TV Vila Real parabeniza a emissora do Grupo Gazeta pelos 27 anos no ar. Dá os parabéns, né? Pelo programa. Parabéns à TV Vila Real, aos seus 27 anos, a TV literalmente mato-grossense. Essa é a homenagem que eu tenho a dizer à Vila Real. Parabenizar, né, para essa TV, e quero desejar muita felicidade, né, de vida. E que vocês, a família de lá, continue assim. Obrigada. E a gente também faz, na verdade, eu particularmente sou muito feliz de fazer parte dessa família. É tão bom quando a gente ama o que faz e faz com prazer e vem com vontade aqui para a empresa. E o Grupo Gazeta, a TV Gazeta, tem também uma outra família, viu, Nayara? Ele é inspirado naquela outra família. Por exemplo, nós acompanhamos aqui os depoimentos, né? Gente simples, gente humilde, né? E é para esse público aí, principalmente, que se dirige todo o trabalho da TV Gazeta. Só lembrar aqui algumas ações, né? Me ajuda aí, tá? Natal da Solidariedade. Viva o seu bairro, onde a TV vai até onde o povo está, né? Para poder colher lá as aspirações, as reivindicações, denunciar os problemas, né? No Jornal A Gazeta, logo no início, ele tinha um slogan, né? Um slogan que estava na boca do povo. Tinha um problema, chama a Gazeta, né? Então, esse é o espírito desse grupo de comunicação, né? Ele foi criado em cima disso para prestar serviços à comunidade onde ele está inserido, né? Dando as respostas, colaborando, denunciando, ajudando a população a reivindicar e tentando minimizar os problemas que ela enfrenta e bater no momento certo, quando é necessário, no poder público, que não cumpre a obrigação que deveria cumprir, né? Que não asfalta o bairro, que não leva água, não é isso? Que não coloca escola, que não disponibiliza a creche para a mãe de família. Então, esse sempre foi o espírito do Grupo Gazeta de Comunicação, né? De ajudar, não só de interagir, mas de ajudar, de contribuir com a comunidade. Aí do outro lado da população você ouve, chama a Gazeta, vou chamar a Gazeta, vou chamar a TV. É o que eu falei agora há pouco mesmo. aqui, o que eu falei agora há pouco, né? Ela age em defesa da comunidade. Tem muito discurso por aí, né? Tem muito discurso por aí, mas a prática é essa. É só ver aí, só acompanhar os depoimentos que nessa reportagem aí do Antônio Carlos Silva. Tirando aí os depoimentos aí dos nossos colegas aqui da TV Vila Real, que já foi TV Gazeta, como você falou, que já foi TV Record, mas é a TV Vila Real e é a mesma TV de sempre, mudou o nome, mas não mudou o foco, não mudou o espírito, né? Então, só acompanhar ali, quer dizer, são pessoas do povo, né? Que agradecem, que reconhecem o trabalho da TV Gazeta e do Grupo Gazeta de Comunicação como um todo, né? Isso mesmo, Lúcio. E mostrar cada vez mais, a gente tem um lado social, mas temos também como a Notícia de Frente programas políticos, com análise, com informação, porque o povo mato-grossense é um povo extremamente politizado. E aqui eu deixo bem claro que fazemos isso com total imparcialidade, não temos amarras, falamos aqui realmente
com imparcialidade, sem amarra com ninguém. Isso é muito importante. Isso é muito importante transmitir a notícia dessa forma. E eu não quero cometer uma injustiça. Eu falei aqui do Natal da Solidariedade, falei do Viva o Seu Bairro. Agora é o seguinte, a gente não pode se esquecer do Cadeia Neles. Do Cadeia Neles, né? Tem muita notícia policial, só que é o seguinte, tem um trabalho ali social de enorme profundidade, que auxilia toda a comunidade, né? Quer dizer, hoje é comandado aí brilhantemente por Edivaldo Ribeiro, mas vários outros comunicadores já passaram por ali, né? Walter Rabelo, né? Clóvis Roberto, né? Então, tem esse trabalho também do Cadeia Neles em defesa da comunidade. Cadeia Neles, líder de audiência. Aliás, o grupo com um protagonismo enorme, viu? Jornal do Meio-Dia, Notícia de Frente, Cidade Alerta, Balanço Geral e o Cadeia Neles. Isso tudo é graças ao nosso telespectador, que com certeza enxerga tudo isso que você, Lúcio, acabou de falar. Não, e o Cadeia Neles, ele é líder de audiência e há muito tempo por causa disso. Não é isso? Tem gente que esperneia para cá, esperneia para lá, mas não adianta, não adianta. O Cadeia só é líder de audiência pelo trabalho que ele presta à comunidade. Com certeza. Olha, e o pessoal está aqui participando com a gente, parabenizando, né, a TV Vila Real também. Obrigada, viu, gente, pelo carinho aqui dos nossos queridos telespectadores. O pessoal está aqui mandando mensagem, muito obrigada, mas tem mais mensagem aqui. O pessoal também está falando o seguinte, ó, do debate, né? Bom dia, equipe da Notícia de Frente. Esperamos que neste último debate os dois candidatos tenham que apresentar projetos, pois nenhum candidato falou do sistema de grilagem de terras em áreas particulares. Eu abordei esse assunto, está lá no programa Tribuna, na rodada de entrevistas com os candidatos. Não falem em apontar solução, deixar de apresentar projetos de incentivo aos pequenos produtores, chacreiros da Baixada Cuiabana. É a Cleide Alencar. Cleide, eu abordei muito isso com o pessoal lá no Tribuna, inclusive falei de grilagem com o atual prefeito Emanuel Pinheiro sobre a denúncia de alguns grilos aqui em Cuiabá que se formam principalmente em época de eleição. Esse tipo de prática tem que ser, tem que acabar urgentemente. E tem mais gente participando. Caso Isabelle, mesmo com a perícia provando que não foi disparo acidental, o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui participando pelo WhatsApp do A Notícia de Frente, ele está falando o seguinte: caso Isabelle, mesmo a perícia provando que não foi disparo acidental, não iria acontecer nada com o homicida? No Brasil, o dinheiro compra tudo mesmo. Então, temos aqui na tela a participação do Júnior de Rondonópolis, falando aí do caso Isabelle, Lúcio, né, sobre esse descontentamento aí da população que ainda sente a injustiça nesse caso, e a família clama por justiça para Isabelle. O julgamento é o seguinte: era uma liminar que foi concedida, me parece que no mês de setembro, porque a justiça, na primeira instância, determinou que a menor, né, que assassinou Isabelle, a adolescente, né, que assassinou Isabelle, a justiça determinou que ela fosse internada imediatamente. Só que os advogados de defesa aí da família, né, da menor que deu um tiro no rosto da Isabelle, recorreu e de forma liminar, né, em caráter liminar, o Tribunal de Justiça anulou a decisão da primeira instância, né? E aí, ontem, o que aconteceu foi o julgamento do mérito dessa liminar, que confirmou a liminar. Agora, o que as pessoas não conseguem entender muito bem é por quê, não é? É por que a menor não pode ser internada, né? Por que é que estão protelando essa medida, né? Nós comentamos ontem aqui no Notícia de Frente que tem outros casos. Quando estava aí em investigação ainda o assassinato da Isabelle, as câmeras da TV Vila Real flagraram uma outra menor sendo que já foi detida e já seguiria para a internação pelo mesmo tipo de ato infracional, porque quando é menor
ato infracional, né? Mas, na realidade, o que ocorreu foi um crime, né? Uma adolescente, uma menor, então com 14 anos de idade, a Isabelle, porque se ela estivesse viva nesse mês de novembro, ela já teria completado 15 anos. Então, é o seguinte, o que ocorreu foi um crime. A mãe de Isabelle, isso a própria perícia técnica confirmou, né? Olha, o tiro não foi acidental. A mãe da Isabelle, a Patrícia Ramos Guimarães, falou, olha, o que aconteceu lá foi um assassinato. Um assassinato. E aí, a família da menor que deu o tiro em Isabelle possui, sim, uma condição financeira privilegiada. É isso? Detém um patrimônio significativo. Mas o que a gente não quer acreditar, quer dizer, não quer acreditar que esse tipo de critério, né, possa ser utilizado para postergar as medidas que precisam ser tomadas, né? Até porque a gente sabe o seguinte, né? Está lá na lei maior do país, né? Na Constituição brasileira, de que todos são iguais perante a lei. Mas aí o telespectador aí ele questionava isso, né? E todo mundo se pergunta o seguinte, olha... Questionava, inclusive, falava que a justiça tem um preço no Brasil. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, não é? A justiça no país, ela vale para os pobres também? Ou mais para os ricos? A mesma justiça para os ricos é a mesma que vale para os pobres? É essa mesma justiça? Porque normalmente o pobre vai preso muito mais rápido, né? Ele começa a cumprir a pena muito mais rápido, né? Isso eu estou falando assim no sentido geral, né? Claro. No genérico, né? Agora, voltando aí ao caso Isabelle, por que é que se arrasta tanto essa decisão aí na justiça para tomar as medidas necessárias? Aí é o seguinte, aí a gente lembra aqui a última medida do Ministério Público, né? O Ministério Público está pedindo a internação da Isabelle por 6 meses, baseado no que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí é o seguinte, depois de, se a Justiça acatar essa medida, daqui a 6 meses vão avaliar se ela continua internada ou se ela será colocada em liberdade vigiada. Aí a gente lembra também uma outra coisa. Quando a pessoa é pobre, é de família humilde, quando o menor comete um ato infracional desse, um crime contra a vida, normalmente podem existir exceções, mas normalmente a regra geral é que esse menor fique internado até completar a maioridade, né? Sim, até os 18. Até completar a maioridade. E não é o encaminhamento que a justiça está dando para esse caso aqui, né? Infelizmente, né, Lúcio? Já tentaram até afastar um promotor. Tentaram, não teve isso? Sim. Teve a tentativa de afastamento de um promotor que não fez o que alegaram que ele havia feito. Depois ele mostrou, falou, olha, por causa de uma entrevista, né, que ele havia dado a uma revista nacional, né, me parece para a revista Época. Aí ele deu uma declaração, aí a família da jovem que matou, né, que atirou em Isabelle, acho que é isso mesmo, né? É isso. Porque a polícia falou que não foi acidental. Eu acho que foi o que ele disse que foi intencional. Foi a primeira manifestação do Ministério Público aponta que crime foi intencional. Foi mais ou menos essa manchete da revista na época. Porque é chamado de homicídio doloso, né? Que é quando a pessoa tem a intenção de matar. É por isso que a polícia técnica, né, a perícia técnica disse que o tiro não foi acidental, o que reforçou lá as declarações da mãe da Isabelle, dizendo, olha, o que aconteceu lá foi assassinato, né? Então, a última manifestação do Ministério Público é para que Isabelle seja internada por 6 meses. Aí vão avaliar, aí tem que esperar a posição da Justiça, né? A Justiça ainda não se manifestou para saber se vai acatar
o que o Ministério Público está solicitando, né? Só falta não acatar, né? Ou, de repente, querer diminuir o prazo, né? Empurrar, Bom, né? Como tantos outros. querer E o diminuir pessoal está o prazo, participando né? aqui, Lúcio, falando justamente disso, dos outros casos e com essa mesma sensação de injustiça e que a justiça é só feita para ricos. Olha aqui. No caso Isabelle está bem claro, vamos então à participação do telespectador, que cadeia é só para pobre. E aí ela fala que você esqueceu de mencionar o programa Notícias de Frente, que ela gosta muito, porque esclarece as notícias. É a Marli Silva de Várzea Grande. Vamos aqui a mais participação. Isabelle, será que se fosse filha de algum desembargador, a assassina ainda estaria solta? O que o dinheiro não faz, né? Na verdade é uma afirmação, né? Não uma pergunta do nosso telespectador. Tem mais aqui. Caso Isabelle, caso do paletó, caso da médica que atropelou o verdureiro, entre outros que foi notificado pela imprensa. Pessoas com poder aquisitivo. Eu não acredito mais na justiça para os pobres. Justiça para os pobres é com a própria mão, diz aí o nosso telespectador. O telespectador falou em desembargador, não é? Se esse crime tivesse ocorrido com algum familiar dele. Eu vou aproveitar essa manifestação do telespectador para fazer a pergunta aqui. A Justiça de primeira instância determinou a internação. Aí vem o Tribunal de Justiça, concede uma liminar, cassando a decisão da primeira instância, dizendo, olha, não é para menor ser internado. Aí o seguinte, passam-se alguns dias, né? E aí o mesmo Tribunal de Justiça faz o julgamento do mérito. A terceira Câmara Criminal faz o julgamento do mérito, mantendo a liminar. Olha, não é para a menor que matou a Isabelle ser internada numa unidade socioeducativa. Mas espera aí, qual o problema? Qual o problema em determinar que ela seja internada numa unidade socioeducativa? O que é que os senhores desembargadores lá do Tribunal de Justiça estão esperando? O que é que eles querem mais? A perícia técnica, a polícia, já não confirmou que o tiro não foi acidental? Sim. Que o homicídio foi doloso, que é quando tem a intenção de matar? Por que é que eles estão postergando esta medida de internação da menor que matou Isabelle numa unidade socioeducativa? Por quê? O Tribunal de Justiça é o seguinte, ele tem que se explicar, ele tem que dar uma satisfação à sociedade. O que ocorreu lá no Alphaville foi uma tragédia. Uma menor perdeu a vida pela mão de uma amiga, entre aspas, né? Porque o que a mãe da Isabelle diz é o seguinte, olha, minha filha foi assassinada. É o que a Patrícia Ramos Guimarães colocou de forma muito clara. E aí é o seguinte, por que toda essa dificuldade em internar a menor que deu o tiro em Isabelle, não é? E aí vem a pergunta, o questionamento, né? Escuta, por que é que o Ministério Público está pedindo apenas 6 meses de internação? Aí vem o pessoal falando, não, é que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito o seguinte, que a internação inicialmente é de 6 meses, aí passam-se 6 meses e aí vai ter uma avaliação para saber se esse menor ou essa menor vai continuar internado ou internada. Aí eu lembro do que a gente falou aqui agora há pouco, mas quando é de família pobre, normalmente eles ficam lá até completar a maioridade. E é por isso que todo mundo acha o seguinte, que a justiça funciona melhor para os ricos, né, do que para os pobres. Pois é, o nosso telespectador está falando aqui, olha, vamos fazer um código de processo penal especial para casos de clamor social, eliminando prazos processuais. Não existe sentença condenatória, prisão e intervenção antes da sentença, somente casos de risco de fuga ou interferir na investigação ou destruição de provas. Mas aqui o questionamento, querido telespectador, foi por que a justiça, num caso muito parecido com o da Isabelle, inclusive que foi
flagrado, aliás, bem menor, né? A menina tinha, se eu não me engano, furtado. Ela foi para o socioeducativo, foi apreendida no mesmo dia que aconteceu o crime. E a menor que matou a Isabelle não foi apreendida porque ela estava na casa e os policiais chegaram, ou seja, era flagrante. Por que ela não foi para o socioeducativo naquele dia? Eis a pergunta, é porque ela é rica? Porque e por que a outra foi? Não, vamos colocar, vou inverter a sua pergunta, Nayara. Por que a outra foi no mesmo dia? Bom, eu aproveitando aí, por exemplo, a mensagem do telespectador, ela tem assim uma linguagem mais jurídica, não é? Sim, eu vou aproveitar isso para responder a pergunta o questionamento que eu fiz aqui, né? A linguagem que o telespectador usa é uma linguagem jurídica, né? Explicando como é que as leis funcionam, que antes de condenar tem os prazos e tal. Bom, tudo bem, corretíssimo. Mas sabe por que a outra foi internada no mesmo dia? Porque a família dela não tem dinheiro para contratar bons advogados, não tem dinheiro para entrar com uma liminar lá no Tribunal de Justiça, não tem dinheiro para questionar a decisão que, se for negativa, vai ter esse recurso, outro recurso, mais um recurso. E o seguinte, as pessoas sabem que isso custa caro, mas muito caro. E aí o seguinte, quem não tem dinheiro vai para a cadeia rapidinho, vai para a cadeia muito rápido. Então, a justiça é o seguinte, não tem aquela imagem da Vênus, não é isso? Que simboliza a justiça? Sim. Que a justiça é cega? Não é cega, não. Não é cega. Em muitos casos, eu já ouvi muito magistrado dizer o seguinte, olha, eu não olho a capa do processo. Agora, em alguns casos a gente fica com dúvidas, né? Se olham ou não olham a capa do processo, para tentar usar uma linguagem parecida com a do nosso telespectador aqui. Que a gente até agradece as informações que ele nos trouxe aqui sobre prazos, né? Que tem um rito aí que deve ser seguido, é isso? Só que é o seguinte, o rito a ser seguido funciona para os ricos, porque a garota pobre foi internada, foi recolhida no mesmo dia do ato infracional que ela cometeu. Aí o que se pergunta é o seguinte, essa é a justiça que deve funcionar para todo mundo? Ou não? Ou essa justiça que é rápida, que é ágil, é para funcionar com o pobre? Porque a justiça para o rico é um pouquinho diferente, porque ele tem recursos, ele tem dinheiro para contratar advogados, para protelar as medidas judiciais. Porque é o seguinte, porque o que está acontecendo aí é a tentativa de protelar, porque a polícia, na perícia técnica, já disse que foi intencional, que o tiro não foi acidental. O Ministério Público já ofereceu a denúncia, inclusive contra os pais da menor, da adolescente, que deu o tiro em Isabelle. Agora, por que é que não se cumpre essa medida socioeducativa? Por que é que estão postergando tanto a adoção dessa medida? Quem também deve estar fazendo essa pergunta é a dona Patrícia, a mãe da Isabelle, que perdeu a filha. Ela está esperando essa resposta também. Todos os dias. Bom, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente.